Neste Coffee Break temos connosco o José Tavares, ele que nos vai falar sobre um novo gráfico, uma nova linguagem, que será, segundo José Tavares, do futuro. Com certeza que sobre esta matéria terá muitas perguntas para fazer ao nosso convidado de hoje. Mande um mail para coffee.tvnet@hotmail.com ou entre online no Messenger e fale connosco em direto. Eu sou Sandrina Rodrigues, voltamos já a seguir. Obrigado à TVNet, este é o Coffee Break, são 11 horas e 11 minutos, hora de começarmos a conversa com José Tavares. É licenciado em Engenharia Agrónoma, mas optou por outra área. Há mais de 10 anos começou a conceber os ícones. Hoje, José Tavares considera que os bonecos constituem uma linguagem universal assente num código gráfico. Os ícones podem também ser uma nova forma de comunicar. Olá, bom dia, José Tavares. Vamos começar claramente com uma pergunta inevitável. O que são os ícones? Os ícones são sobretudo ortogramas, são símbolos também e têm várias áreas, ou seja, vivem da BD, são pintura, de facto, são design, são desenho, são várias coisas, ao mesmo tempo não são nada e ao mesmo tempo são várias coisas, mas são uma linguagem gráfica, são uma simbólica. Os ícones são um sinónimo de símbolo ideológico. Eles têm dentro deles bastantes questões ideológicas muito interessantes, as quais eu não aprofundei ainda, mas vão ser aprofundadas. De qualquer das formas, as questões simbólicas são as mais importantes do meu ponto de vista, já que são aquelas que perduram mais no tempo, ou seja, são aquelas que vão aguentar, digamos assim, este projeto ao longo das décadas, esperemos mais. Vamos mostrar um dos desenhos aos nossos cibernautas. Penso que sim, estão visíveis. Diga-me, por exemplo, este desenho, o que é que significa? Bom, cada um deles não significa nada estritamente. O que este tem é, digamos, o que este é uma peça de um puzzle enorme, que são todos os milhares de ícones. Neste caso aqui, sim, uma explicação do grupo, ou seja, uma explicação de todos eles, uma fundamentação de todos eles, com, digamos, um fantástico colorido. Pode mostrar os outros já agora? Este não colorido, mas bastante sofisticado do ponto de vista gráfico e, digamos, com aspectos psicológicos. O que é que o levou a fazer estes desenhos? Bom, eu, para dizer a verdade, queria inventar qualquer coisa, queria fazer qualquer coisa de novo. E então comecei a fazer estes ícones, mas muito mais simples, muito mais lineares, e depois fui fazendo cada vez mais. Ou seja, é uma invenção, mas também tem muito trabalho, diga-se. E talento. E talento, algum também. Diga-me uma coisa, desenha simplesmente com uma caneta simples? Utiliza algum tipo de material de tintas diferente? O que é que utiliza? Eu neste momento estou a usar acrílico e tinta da China. E normalmente o que uso é tinta da China. Já experimentei, já usei durante bastante tempo pastel de óleo. No entanto, vou ficar com o acrílico e um destes dias talvez vá começar a experimentar o óleo. Porquê o nome Ícone? Ícone, quando eu inventei estas personagens, eu tinha pensado em arranjar um nome para elas, e quis arranjar um nome para elas, que fosse bastante universal, que fosse transcultural. E então perceptível a nível mundial. Um nome bastante simples, só com 2 sílabas, e além de mais, ícone tem a ver com a palavra grega ícone, então são ícones também, são ícones, ou seja, são novos ícones. Muito bem. Obrigada, José Tavares. Já voltamos à conversa. O código ícones pode ser comparado com outras formas de fazer arte, por exemplo, como os famosos quadros de Picasso? O ícone é pintura, de facto. Ou seja, são pintura tanto quanto as obras do Picasso. O que eu acho que responde à sua pergunta é o facto de os ícones, ou a linguagem ícone, ser uma nova problemática, uma nova maneira de fazer arte, ou seja, uma maneira de reinterpretar a realidade enquanto nós a vemos, como nós a vemos. O que eu acho e o que eu digo muitas vezes às pessoas relativamente a isso, ou seja, respondendo a essa pergunta, é que o Picasso ou algum grande mestre, se visse as minhas obras, os meus ícones, provavelmente ia achar muito curioso e muito interessante a abordagem, e isso tem imenso valor. Não sei se consegui responder. Tenho aqui já uma pergunta de uma nossa ciberespectadora que diz:
Porque é que o convidado diz que esses desenhos são os desenhos do futuro? São vendidos? Estes desenhos são não os desenhos em si, ou seja, não cada desenho, mas... Portanto, se alguém quiser comprar... Pode fazê-lo. Eu vendo. De que maneira? Como é que... Contactando-me. Só o contactando, mas já tive em exposições. Já tive exposições, estou a preparar 2 exposições em Israel, provavelmente, a convite da nossa embaixada, e portanto lá podem comprar via internet através da minha página e podem contactar-me, já que eu tenho milhares de desenhos, eu tenho umas largas centenas de desenhos de trabalhos que podem ser vendidos. Queria só dizer acerca da linguagem do futuro, que como código, são um código gráfico que a humanidade vai ter que ter, apesar de poder vir a ter outros, não é? Mas este é o primeiro código gráfico, ou seja, é uma maneira de sistematizar e de agrupar variedíssimas questões artísticas ao longo de toda uma história. Ou seja, os ícones contam uma história acerca do corpo humano, acerca de mulher e acerca de arte também, claro. Considera que é uma forma de comunicar sem ser preciso, por exemplo, uma palavra? Há a expressão que diz uma imagem vale por 1000 palavras e neste caso são milhares de imagens que valerão por muitos milhares de palavras. Aqui o que acontece é que como os ícones não têm um sentido estrito, existem, digamos, muitas associações que as pessoas podem fazer. Associações à arte, associações a letras, a palavras, a conceitos, a sentimentos. Ou seja, é toda uma história que tem que ser compreendida ao longo de muitas visualizações. Há pouco falava-me que ia ter uma exposição em Israel, tinha a oportunidade de mostrar os seus desenhos. Acha que é muito complicado ou é difícil mostrar aos portugueses novas formas de fazer arte? Acho que não. Acho que eles estão cada vez mais receptivos e quase toda a gente, aliás, está muito receptiva. Eu posso lhe dizer que em relação aos meus trabalhos, às iconozinhas, a receptividade é enorme e é cada vez maior. As pessoas abordam imensas vezes e tenho ótimas reações, desde crianças a pessoas mais idosas, a pessoas de várias áreas, ou seja, sentem que há aqui sim imenso pano para mangas, ou seja, há um potencial. Quer levar os ícones às escolas? Queria levá-los a todo o mundo. Aos mais novos? E queria levá-los às escolas também, já que, neste caso, como é uma escrita também, eles podiam praticar esta escrita como se fosse uma geometria, aliás, uma aritmética, uma matemática, um inglês, ou seja, qualquer disciplina como outra, só que neste caso eles ficariam a dominar uma linguagem escrita real e universal, ou seja, algo que é um elemento agregador. Qualquer criança pode fazer ícones, os ícones não representam nenhuma cultura específica, não são nem ocidentais, nem orientais, nem americanos. Muito bem. Obrigada, José Tavares. Obrigado. Portanto, se forem à sua página em www.icni.com, no plural, pode comprar os desenhos de José Tavares, o código ICNI. Muito obrigada pela sua presença, José Tavares.